aula eu já conserto isso, viu? Isso, e no meu agora até diminuiu, estava com 2 faltas, agora está só com uma que deve ser de hoje, né? Então eu acho que tá, É, aos poucos, eu acredito, Jorge, que eles estão corrigindo aos poucos. Na minha, eu tô me policiando para fazer para fazer a chamada e fechar no dia mesmo. Faço aqui a chamada rapidinho e aí já não tem atraso e tal, né? E que bom. Então, qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem, né? Eu entendo essa questão do, dos relatórios que vocês precisam prestar às igrejas, né? Que o acompanhamento, que eu acredito que eles precisam ter sobre as atividades de vocês, né? Até uma transparência com a igreja e que vocês estão trabalhando, tá bom? Gente, vamos falar um pouquinho de tolerância e um pouquinho de Voltaire, né? Não sei quem conseguiu avançar mais um pouco na leitura, eu espero que vocês tenham conseguido avançar. Hoje a gente, pelo menos eu particularmente, quero avançar nos capítulos, né? Eu indiquei para vocês quais seriam os próximos capítulos que a gente vai se dedicar a discutir. Eu queria muito que a gente tivesse tempo hábil para a gente fazer uma leitura mesmo desses textos, linha a linha, comentar linha a linha, sem pressa, sem correria, né? E degustando o texto, sem desespero, né? Ô, Everson, obrigada, tá? Por avisar, melhoras aí ao irmão. E hoje a gente vai começar com o capítulo 5, vamos falar um pouco aí como a tolerância pode ser admitida. Eu acho que esse capítulo em específico, né, esse é o capítulo 6, né, quando eu li, eu li como se fosse uma leitura única, tá? Eu não fiz a interrupção, né, como se fosse um outro capítulo. E me parece que os temas desses 2 capítulos, eles dialogam muito com algumas questões postas já pelo Voltaire e que ele aqui retomou para falar um pouco desse lugar, né? De como a tolerância ela pode ser admitida, como podemos admitir essa característica, né? Como isso pode fazer parte da nossa prática de vida e como isso também é um antídoto contra o fanatismo religioso, tá? E nesse ponto, o diagnóstico do Voltaire é que o fanatismo é uma patologia, né? Uma doença. Então, como uma doença, a gente precisa tratá-la, né? Não necessariamente com medicamentos, mas a gente precisa tratá-la dentro de mecanismos que gerem no outro, né? Que combatam no outro esse mal, né? Essa doença. Então, ele vai chegar, né, no primeiro parágrafo, por assim dizer, eu não vou ler parágrafo por parágrafo, mas gosto de ler sempre a primeira parte, e vai dizer, ouso supor que um ministro esclarecido e magnânimo, um prelado humano e sábio, um príncipe que sabe de seus interesses, consiste no grande número de seus súditos, e sua glória na felicidade deles. E deles, se digne a lançar seus olhos sobre este escrito informe e defeituoso. Ele o suplementa com seu próprio conhecimento. Diz a si próprio: e arriscaria eu se visse a terra cultivada e ornada por mais mãos laboriosas, os tributos aumentados, o Estado mais florescente? Então, o que eu iria, né, reclamar? Do que eu iria arriscar? Né? Por que eu iria arriscar alguma coisa? Isso ele está comparando a postura, né? Tanto dos juízes que fizeram o julgamento, né, do Jean Calas, quanto do próprio julgamento, do próprio juízo, né, manifestado pela sociedade. E aí ele chega falando um pouco sobre a guerra, né? A Alemanha seria um deserto coberto com ossos dos católicos, evangélicos, reformados, anabatistas, um degolado pelo outro. Se a paz de Westfália não tivesse finalmente proporcionado a liberdade de consciência. Então, olha,
Se esse tratado não acontecesse, estaríamos hoje, né, seríamos hoje um amontoado de ossos, né, putrificando. Por quê? Porque iríamos degladiar um ao outro, tá? E ele traz essa perspectiva, não sei se vocês foram pesquisar um pouco, tá? Desse tratado de 1648, foi assinado, né, em 1648, que coloca, né, essas limitações e norteia, moldela a forma como vai lidar, conviver com a diversidade religiosa daquele momento, tá? Mais adiante, já nas páginas, né, que ele vai narrando algumas coisas, tá? Mas eu queria deter, né, em alguns trechos que eu acho importante. Quando ele diz o seguinte: houve um tempo em que se acreditou ser obrigação criar decretos contra aqueles que ensinavam a doutrina contrária às categorias de Aristóteles, tá? Ao horror do vazio, às quididades e à universal da parte das coisas. Aqui ele está trazendo que na filosofia, né, sobretudo na filosofia aristotélica, houve, e nesse período aqui, o Aristóteles está se opondo às teses do seu mestre, às teses do Platão, houve uma retaliação, uma perseguição, uma proibição com as obras do Aristóteles. Tá? Assim como mais tarde, na Revolução Copernicana, e depois com Galileu, né, essas obras passaram a ser perseguidas. Ou como na literatura, tá? O Gustave Flaubert com a Madame Bovary, né? Foi arrastamento. E ele não foi absolvido porque ele diz que Madame Bovary era ele. Eu sou a Madame Bovary. Porque a obra Madame Bovary, na leitura, né, da época, era um ataque à família, né? Sobretudo à família nuclear. Então, ali era não sei se vocês já leram a Madame Bovary, mas tem elementos muito interessantes para a gente, né, pensar, dialogar, né, a crítica que ele faz ao modo como a sociedade trata a mulher, como o casamento é imposto às mulheres, como a única saída, né, e como a traição feminina é abordada na sociedade, e sobretudo naquele tempo, né, se hoje já é uma grande questão, imagine nesse período histórico. Então, a gente percebe que todo pensamento, e aí se trata dos processos de ruptura da história, tá? Pode dizer, de alteração, né? A reforma protestante gerou perseguição, enfim. E ele pode falar, é porque eu só estou vendo o que eu estou compartilhando, tá? Vai interromper. É minha internet que está ruim ou a professora está cortando também algumas falas dela? Está cortando, sim. Está cortando algumas falas. Está cortando. Ô, gente, deixa eu ver. Algumas palavras da senhora está cortando, professora. Aí, bem na hora do raciocínio. Ô, gente, é o tempo aqui. Enfrentando chuvas por aqui, eu acho que vocês também, né, em alguma medida. E a gente sabe que chuva, internet e energia, eles não ocupam o mesmo espaço, né? Então, chover e acaba, a internet vai embora. Mas eu vou ver se eu consigo aqui, porque deixa eu pegar o celular aqui, talvez eu... Não, só fale um pouquinho mais devagar, professora. Bom, beleza. Então tá. Mas qualquer coisa é só interromper, viu? Podem abrir o microfone, interromper e eu volto também. E que às vezes eu sei que eu disparo, então peçam realmente para ir um pouco devagar. Mas, voltando, quando a gente está dialogando aqui com esse momento do texto, a gente está percebendo que o Voltaire está trazendo fatos, né, históricos, sobretudo, para além, né, de uma análise no campo religioso, ele trouxe agora uma análise no campo filosófico, como a intolerância é um sintoma patológico da sociedade, tá? O fanatismo, né? Então, retroalimenta, né? Se retroalimenta o fanatismo e intolerância, né? Se eu sou fanático, logo as minhas ações serão intolerantes, serei um sujeito intolerante. E aí, quando ele traz o Aristóteles, está trazendo justamente para reforçar a sua tese principal,
principal de que mesmo no campo da filosofia, da racionalidade, né, digamos assim, da grega ali, você tem esse tipo de comportamento, né? Você tem ali a escola, Platão, e você tem um rompimento do Aristóteles com a filosofia platônica. Então, inaugura agora outra forma de pensar e fazer filosofia diferente do seu mestre. E o quanto isso gera na sociedade, sobretudo nos intelectuais da época, os filósofos da época, né, e de certa forma também, porque na Grécia você não tinha ali uma separação, né, por mais que tinha um discurso filosófico, mas a religião não ficou deixada de lado, não. Ela só agora não ocupa o espaço central, né, da sociedade, mas ela influencia a mitologia, né? Então, à toa, os textos ainda se reportam aos deuses. Então, nesse caso aqui, a gente observa. E a grande diferença da filosofia aristotélica é a fundamentação, né, da existência das coisas a partir da realidade sensível. A teoria platônica é uma luva, né, que encaixa perfeitamente na perspectiva religiosa, porque fala de um mundo inteligível, de um mundo perfeito, né, para além do sensível. Então, sempre vai trazer ali aquele pano de fundo já do discurso religioso. Tá? Na filosofia aristotélica, você tem agora uma espécie de empirismo. Tá? Você tem todo o conhecimento, toda a realidade fundamentada na experiência empírica. O conhecimento parte da experiência. Ainda que o Aristóteles desenvolva, né, a sua metafísica, todo o diálogo parte da experiência. Então, é interessante perceber que isso é um pensamento que gera desconforto, né? A sociedade, a cosmologia, a física é muito diferente da cosmologia e da física do Platão, tá? Então muda o olhar do sujeito, né? Qual é o lugar do indivíduo na sociedade, qual é o lugar do conhecimento, né? Na sociedade. Então isso gera esses lugares de tensões e, por vezes, lugares de perseguição e de intolerância. Então ele traz justamente o Aristóteles para expor que, para além da religião, nós temos esses espaços de escuta. E, claro, né, acrescentar também aqui a política, o futebol, né, os esportes, e o quanto o comportamento humano ele vai gerando, a partir desse lugar do fanatismo, tá, a prática intolerante. No capítulo 6, que aí sim, tá, eu pincelei várias coisas para a gente refletir. Sem tolerância... Oi, diga, pode falar. Desculpa, não, antes que a senhora vá para o capítulo 6, até mesmo um parágrafo anterior a esse que foi colocado, que houve uma época que acreditavam ser obrigados a elaborar sentenças, né, que a senhora pode explanar aí. Eu achei bem interessante. Foi aí que eu percebi que ele falava sobre a doença, né, a doença da intolerância. Essa frase aqui que ele deixou, ó, o grande meio, é o parágrafo anterior a esse, tá? Que houve um erro. O grande meio para diminuir o número dos maníacos me parece que é os intolerantes, né? Pelo que eu entendi aqui, se ainda houver deles, é de entregar essa doença do espírito ao controle da razão, que esclarece lentamente, mas infalivelmente os homens. Essa razão é suave, é humana, inspira a indulgência, abafa a discórdia, confirma a virtude, torna amável a obediência às leis, mas ainda que a força possa mantê-las. Eu achei bem interessante isso. E aí, por que ele traz o elemento da razão, tá? Essa razão, ela é expressada na prática da tolerância. Somos tolerantes porque agimos de forma racional. O fanatismo é uma irracionalidade, né? É puro sentimento, é pura emoção. Você não pondera os fatos. Então, o antídoto dessa patologia, né, dessa doença, que é o fanatismo, que é a intolerância, é justamente a racionalidade orientando, né? Ou seja, eu vou agir orientado pela minha razão. Então, por isso eu me torno um sujeito tolerante,
Porque quando eu dou lugar, né, e aí vocês podem até voltar lá para o Platão, para o texto que a gente leu semestre passado, né, das paixões, dos vícios, tá? Entenda que o fanatismo é um vício, tá? O fanatismo, ele é uma decadência, tá? É um tipo de excesso. Enquanto a razão seria ali a justa medida, é o equilíbrio das partes, tá? Então, a razão vem como uma forma de combater em mim essa explosão, tá? Dirigida pela emoção, pela paixão, né? O fanático é um apaixonado, e nesse caso religioso ou de outras áreas, um fanático político, podemos dizer assim, tá? E a razão vem justamente para combater isso. Então, o fanatismo é a ausência da racionalidade. Tá? Por exemplo, o ateísmo, né, podemos dizer assim, é o excesso da racionalidade, né, os extremos, né, fanatismo, e um ateísmo, um niilismo, não sei, o excesso, são os excessos, né, e a razão vem justamente para equilibrar essas partes, tá? Muito bom. Então você trouxe, e olha que ele fala atrelada à virtude, tá? Então é um sujeito que vai agir diante do diferente, daquele que pensa diferente, daquele que crê de forma diferente, ele vai agir de forma ponderada, ele vai agir de forma ética, de forma virtuosa, tá? Porque nesse campo aqui, a razão é que está ponderando os fatos. Eu não estou sendo conduzido pela minha emoção, porque ele atropela, né? Ele perde. Observem que quando eu estava analisando lá o caso, e ele vai descrevendo, olha, a roupa do rapaz estava dobrada, não tinha marcas, né, de luta no corpo. Então ele está falando, olha, isso tudo são elementos que não escapam a um sujeito equilibrado racionalmente, mas escapam ao fanático, porque ele está diante disso, né? Um apaixonado, né? Vamos fazer um paralelo, né? Uma pessoa que fica apaixonada, ela não enxerga os defeitos, né? Quantos de nós, né? Mas sério que você está apaixonado por essa pessoa? Sério que você vai continuar com essa pessoa? Porque para quem não está envolvido na paixão, só apenas avalia racionalmente as coisas, você percebe detalhes que quem está apaixonado, né, negligencia, podemos dizer. E no fanatismo isso acontece. Tá? Não à toa, o fanatismo ele é o que mantém, né, muitas religiões em vigor. É verdade. Tá? E tem uma forma como se alimentam os fanáticos. Tá? Então, quando eu detecto o modo de operar, né, dos fanáticos, de pessoas que se manifestam ou agem de forma fanática, eu sei o que alimenta isso. Então eu vou alimentando ali, né? Culto a culto, discurso político a discurso político, partida de futebol a partida de futebol, e por aí vai. Porque eu sei o que supre esse sentimento, né? O apaixonado, o que supre essa paixão? O que alimenta essa paixão, né? O outro corresponder, o outro reforçar o ideal, né? Todo fanático, ele dialoga com o ideal, com aquela coisa idealizada, né? É quase inalcançável. E por ser inalcançável, ele fantasia. E eu lembro que em uma aula que eu tive de psicologia, na época da graduação, a professora falou pra gente, olha, é muito mais difícil você se desvencilhar de uma fantasia, fantasiei que fulano era desse jeito, do que você se desvencilhar de algo concreto, tá? De um fato. É isso. A fantasia, ela é do campo do imaginário, né? Dos nossos ideais, daquilo que a gente gostaria de ser, de ter, tá? Então isso gera felicidade, gera expectativa, dopamina, entusiasmo. E a gente gosta dessa reação química em nós. Então, vou dar um exemplo bem caricato, tá? Numa igreja, né? O que alimenta o fanático, né? Você vê ali o pastor gritando
você vê ali o pastor distribuindo óleo, você tem toda uma performance que conecta com a fantasia do sujeito, tá? O milagre, a irmã que veio orar e botou a mão no coração. Então, você tem toda uma performance ali que justamente conecta esse sujeito com as suas fantasias, tá? No discurso político, tá? O político, ele estuda, né? Ele tem ali a equipe que estuda. Então, ele vai falar certas coisas justamente para dialogar com a fantasia, né? Do sujeito, a fantasia social, a fantasia que ele tem educacional, entende? Da mesma forma no futebol, né? O futebol, ele vai dialogando também com quem é que não quer ser campeão do Brasileirão, né? Da Libertadores. Então vai gerando, né, a disputa entre os times, vai alimentando a competitividade. O ser humano é um sujeito competitivo. Então ali vai gerando em mim, não sei se vocês já foram assistir um jogo, eu fui ano retrasado, na Fonte Nova, Flamengo e Bahia. E eu pude observar, né, o quanto aquilo determina, influencia as pessoas. Assim, vai para o campo do racional mesmo, que você vê pessoas fazendo coisas e fala, caramba, mas será que ela faz isso no dia a dia? Leva o ser humano e quando você está com a torcida, né? Então você vê a torcida vibrando, o time faz o gol, o jogador está, né, respondendo às nossas expectativas. Então isso vai gerando em nós aquele sentimento de ganhamos, somos vencedores, derrotamos o time da casa, como foi o caso, né? Então, isso tudo vai gerando no sujeito sentimentos, né? E até uma identidade, um pouco fantasiosa, né? Desse pertencimento. Eu não sei se alguém queria falar aí, como eu estou vendo, eu vi só um barulhinho mesmo de coisa. Se alguém quiser acrescentar mais Pode falar. Eu ia falar exatamente essa questão desse comportamento, né? Muitas vezes ele é reproduzido, principalmente ele é atenuado, né, quando se está em massa, né? O fanático. Então, assim, quando tem aquela aglomeração de pessoas, né? Muitas vezes é fácil ele reproduzir um comportamento que muitas vezes nem é racional, nem é um comportamento normal, né? Porque aquilo é despertado dentro dele como uma verdade. Essa questão de torcer para um time. Nós ganhamos. Nós ganhamos o quê? Não foi você que entrou lá e jogou. Né? Você está ali torcendo. Hoje, você perguntar para uma pessoa por que você torce desse jeito para um time de futebol, não tem a pessoa não consegue racionalizar isso. E esse pessoal fazendo torcida organizada, quando você pega eles durante a semana, porque lá eles estão gritando, xingando, parece que estão prontos para uma guerra, né? Para matar o morrer. Durante a semana é um pai de família, é um trabalhador, um cara, às vezes até dócil, né? Mas que ele fica realmente descontrolado quando ele entra naquele ambiente da fantasia. É isso que eu falo, o ambiente da fantasia. E aí essas, principalmente filosofia neopentecostais, aprenderam a criar esse ambiente de fantasia dentro da igreja para manter as pessoas nesse cativeiro. Porque o fanatismo é um cativeiro, né? Para a massa poder controlar e ter poder, e transformar as pessoas, né, até em negacionistas, tanto no nível mais crítico do fanatismo, esse que a pessoa mata, a pessoa faz coisas absurdas, até num nível que às vezes não é tão assim violento, mas é absurdo. É absurdo. Eu estava vendo aqui a discussão essa semana sobre aquela descoberta científica, né, da tal da polimelanina, né, que é aquela substância que está sendo estudada, que pode trazer movimento a pessoas com paraplegia, né, com lesão na medula. E, assim, alguns influenciadores digitais da área evangélica estão pregando um certo negacionismo, porque trata-se de uma cientista e é uma mulher. É visível que, assim, que algumas pessoas estão meio que querendo, vamos dizer assim, sabotar os resultados, dizer assim, olha, não fiquem animados, não tem nada comprovado, a pessoa é a ciência, nós somos Deus, a ciência está querendo tirar o que é de Deus, só Deus pode fazer o paralítico andar, né? Então, assim, parece que está se criando ali uma guerra contra algo que traz o bem para a sociedade. Por quê? Porque ela não é religiosa, porque ela não é uma cristã, entendeu?
Aí vem o negacionismo, tipo assim, não, nós temos que combater algo que é bom, porque não faz parte daquele escopo religioso. Então, assim, eu já vejo muita gente na igreja falando assim, não pode, esse negócio aí, não pode. Já outros também começam a fanatizar para o outro lado, que o desenho da molécula da proteína é um formato de uma cruz. Aí vem aquela coisa, tá vendo? Olha, é a molécula de Deus, é formato de uma cruz. Aquele povo que fala no vidro, os católicos, né, que vê uma mancha no vidro e falam, nossa, Maria, tá aqui no meu vidro, e aí... Colorado, né? Pois é, e é só uma mancha de... Tinha um negócio do pão com bolô também, o bolô estava no formato de Jesus Cristo. Exato, e tem umas coisas assim que a pessoa vai vendo, e aí ela vê aquela imagem e pronto, aí ela começa a adorar aquilo, alimentada por essa questão do fanatismo, né? E aí você vê as religiões mais orientais, né? Eles usam isso como forma realmente de controle de poder, né? Então realmente é uma patologia. Sim, perfeito. Ceará? Boa noite aos colegas aí, eu tô vendo esse debate aí. Eu percebo o seguinte, a maioria das pessoas fanáticas, elas, pelo menos o que fala, né, o que tem voz no meio, assim, ele é um cara muito centrado. Então ele não é um fanático em si, mas ele induz outras pessoas a fazer o papel de bobo da corte, assim, pra eles. Porque você vê quem domina as massas, você observa os caras que dominam as massas, eu gosto muito de ver o discurso de Hitler. Eles não são fanáticos. O Hitler não era um cara fanático, mas ele era a voz do cara que estava embaixo falando em cima do palanque. Aí eu ficava falando, pá, que esse cara era um cara muito malandro, velho. Ele ficava falando, porque assim, ó, veio muito do sentimento de patriotismo. Ele sabia ler muito bem a percepção da massa. Então, o que é que essa massa anseia? Todo mundo aqui perdeu a guerra para a França, tá todo mundo triste porque perdeu o emprego. Essas pessoas precisam de um culpado. Quem é o culpado? Quem tá bem? Quem é que tá bem? O judeu, o cigano. Você tá mal aí porque esses aqui tiraram suas famílias. Então muita gente acha que ele ia atrás do judeu por causa da ideologia. Não era, porque o judeu tava com dinheiro. Era o dono dos bancos. Então ele falou, esse miserável aqui é a culpa de você estar lascado. E não é diferente hoje, né? Hoje eu chego assim e falo assim, ó, a culpa do seu Bolsa Família não ter saído aí é porque fulano aqui, que é de outro partido político, é culpa dele, porque ele pensa diferente. Induz as massas, né? Então eu vejo que se conecta muito a questão do sentimento e toda radicalismo, toda pessoa que tem essa coisa aí, ela utiliza muitas ferramentas da manipulação da psique humana, principalmente o medo, o terror. Isso é uma coisa que me desperta, né, nesse contexto aí. Se conecta muito bem a esses pontos. E gera poder, né? Quando você está diante de uma plateia fanática, né, você tem várias ferramentas ali de controle, tá? De controle político, de controle religioso, né? Então, o sujeito que tem consciência disso, né? Foi uma boa questão que o Ceará colocou, porque o pastor que cita o fanatismo não necessariamente é um fanático, tá? Ele é um sujeito que tem consciência da ferramenta que ele tem na mão e do público que ele tem, ok? Eu lembro de não sei se foi uma conversa, foi alguma coisa que eu li. Será que o Edir Macedo se convenceria por um Edir Macedo, né? Acho que não sei se foi um achar, foi uma coisa assim, né? Será que o Malafaia cairia na conversa do Malafaia, né? Para mostrar que esses sujeitos eles têm consciência, né? É claro que eles vendem aquilo como uma verdade e se apresenta como um sujeito que acredita naquela verdade, né? Até porque ele precisa fazer com que o seu público entenda que ele faz parte daquele movimento, né? Então, as estratégias que vão sendo utilizadas ali são estratégias de manipulação, são estratégias que vão gerando nesse sujeito também essa fantasia inalcançável. Porque se é inalcançável, então esse sujeito sempre vai estar atrás desse suprimento, né? Então sempre vai no domingo buscar suprimento para alimentar a sua fantasia, tá? Então buscar, né, a fonte da sua fantasia sempre no discurso político, sempre no discurso religioso. E isso são formas de controle de massa, sem dúvida alguma, né? Talvez se fosse interessante depois vocês lerem Adorno, tá? A Psicologia das Massas.
Vocês vão achar bem interessante a discussão dele. Mas vamos mais adiante, tá? Vou lá para o capítulo 5. Se a intolerância é um direito natural e um direito humano. É natural, é inato isso? Porque vejam, como o Voltaire está tratando o fanatismo, né, no caso a intolerância aqui, como algo do sujeito, do ser humano, ou seja, em grande medida nós preservamos a intolerância, mas a partir do momento que o que rege, né, as minhas ações e condutas é a minha razão, então essa minha intolerância ela não tem força, tá? E aí, então, será que a intolerância, né, se a intolerância é um direito natural do sujeito e um direito humano? E ele começa, o direito natural é aquele que a natureza indica a todos os homens. Em nenhuma circunstância, os direitos humanos podem fundamentar-se a não ser nesse direito natural. E o grande princípio, o princípio universal de um de outro, está em toda a terra. Não façais o que não gostaria que os outros te fizessem. Para ele, essa é a lei universal. Essa é a lei natural, tá? Não faças o que não gostarias que os outros te fizessem. Isso lembra muito a ética kantiana, né? Não sei se vocês vão lembrar aí, né, a máxima, né, dos imperativos categóricos. Age de tal forma que a tua ação possa ser convertida em uma lei universal. Então, eu só vou agir de modo que essa ação possa ser convertida em uma lei universal. E ela sendo convertida em uma lei universal quer dizer que eu vou sofrer, né, essa ação em algum momento. Então, a frase que a gente usa, não faça com o outro que você não gostaria que fizesse com você. Ele está dizendo que essa é a base da lei natural. Essa é a base do direito humano. Tá? Ora, vemos como, seguindo este princípio, um homem poderia dizer ao outro: acredita no que eu acredito e nisto não podes acreditar ou perecerás. Então, aí ele está falando da imposição, da intolerância. Olha, se tu não acredita no que eu acredito, tá? Cadê? E nisso não podes acreditar ou você vai perecer. Se tu não acredita no que eu acredito, vocês vão perecer, tá? Eu não sei se já contei essa experiência para vocês, mas eu era criança, né? Estava de férias com os meus pais lá em Almadina, na casa da minha avó materna. Minha avó materna é muito católica. E aí eu lembro que por alguma questão, por alguma conversa que eu escutei, minha avó estava tomando banho, eu bati na porta e falei: vó, eu não sabia que se a senhora não aceitar Jesus, a senhora vai para o inferno? E a minha mãe ouviu. E aí ela me chamou, me deu uma bronca, né? Falou: agora vá lá pedir perdão para sua avó. E aí ela desce eu. Né? E eu não sabia nem como é que pedia perdão depois de falar um negócio desse. Só pedi desculpa, né? Não é bem assim não, pô. Então, essa ideia, né, de que, olha, se você não acreditar no que eu acredito, você está perdido, você vai morrer. Né? E a gente tem esse modo, né, o demonizar o outro, né? A minha verdade é a única verdade, né? Ela é absoluta, ela é universal. A do outro não é nenhuma verdade, uma verdade menor, né? Capenga. Então, eu lembro, não sei se aconteceu isso muito com vocês, mas na casa que eu morava com meus pais, logo quando a gente se mudou para Feira de Santana, o fundo da nossa casa dava para o fundo da igreja adventista, tá? Não à toa, eu aprendi as músicas dos adventistas tudo, de cima canto tudo. E aí eu lembro, né, que eu acho que em algum sábado eu estava com sono, o som panhando. Eu falei: mãe, eles iam gostar se a gente tivesse uma igreja aqui e colocasse o som lá nas alturas. Porque para mim isso é um desaforo, né? O fato deles estarem lá cultuando o som nas alturas e eu querendo dormir no sábado sem conseguir. Então, a questão do fazer com o outro, né? O que Professora, a gente gostaria que fizesse com a gente ou não. Oi, diga, fale. sou eu, Thiago. Oi, diga. Quando tem essa questão a nossa verdade é a única absoluta, para nós, protestantes, cristãos, qual é a visão, se não for realmente essa? Que a nossa verdade ela é irrefutável, porque a nossa verdade
a gente crê que leva até o céu, leva até Jesus, como tem um pensamento brando em relação a isso? Perfeito. Gostei da pergunta e obrigada, tá? Veja só, se eu adotei essa verdade como universal, absoluta, se ela responde às minhas questões, beleza. Eu lido com ela como uma verdade absoluta. O grande problema é quando eu imponho a minha verdade ao outro. Entende? Eu não sei como foi o processo de conversão de vocês, tá? De fato. Mas o meu processo de conversão foi um processo de aprendizado, consciência e convencimento. Não foi de imposição. Tá? Uma coisa é como eu, Brenda, me relaciono com a minha verdade. Tá? Outra coisa é como eu, Brenda, quero determinar que João, que é Umbanda, ou enfim, o que for, ele tem que se relacionar com a minha. Entende? E aí tem uma outra coisa que eu compartilho também. Veja só. Talvez aí, não sei se vocês lembram dessa tese, que eu acho que não é rasa, mas também nos ajuda, não é tão elaborada assim, mas também a gente não pode achar que ela é muito rasa, né? Existem várias teologias, enfim, não à toa a gente tem uma diversidade de denominações. Eu sei, muitas vezes, que nós temos elementos que nos fazem crer que a nossa teologia é a mais adequada, tá? É a mais coerente. E é por isso que nós estamos nela, tá? Mas a gente não pode perder de vista que essa teologia também foi uma teologia, uma interpretação de homens, ainda que a gente também acredite que eles foram usados por Deus, para os humanos, tá? E que, uma pergunta que eu faço para vocês, se hoje a gente descobrisse que a interpretação teológica mais coerente da Bíblia é o que os adventistas fazem, vocês acham que se perderiam a salvação? Ou que a melhor interpretação é a dos calvinistas? Ou que é dos presbiterianos? Uma vez eu me perguntei isso, viu? Eu não sei se para vocês hoje, já foi, ou deixou de ser, né? Pastor, mas Paulo disse assim, ó, outra de tudo e pega o que é bom. Não é verdade? Perfeito. Eu aprendi, eu vou igual a teologia aqui, legal, uns pontos aqui, eu vou pegar um ponto interessante. O que é bom, isso aí, reter o que é bom, né? Então, eu acho, viu, Thiago, que isso que o Voltaire, ou isso que está conversando aqui, essa pergunta é bem interessante. Eu acho que está falando muito mais de como eu, Brenda, me relaciono com a minha verdade e como eu me relaciono com os outros a partir da minha verdade, tá? Porque, beleza, para mim, os batistas, né, fazem uma análise correta, eles podem até cometer erros, né, nas suas análises, na sua doutrina, mas eu na minha avaliação, olha, eu acredito que seja o que está mais próximo de uma compreensão coerente, correta das Sagradas Escrituras, tá? Mas essa é a minha, né? Então, muitos de nós, infelizmente, caem no erro, né, de se transformar em sujeitos, em pessoas que vão tratar a sua verdade como um universal e uma imposição ao outro. Imagine só. Oi, diga, pode falar, perdão, diga. Não, eu concordo com tudo que a senhora está falando. Eu só estou trazendo uma visão porque, por exemplo, eu, Thiago, vocês podem não concordar comigo, tá? Mas eu, particularmente, não sou a favor de culto ecumênico. Sim, culto ecumênico. Sim. E ali é uma forma de, por exemplo, você ser tolerante à visão do próximo. Você ser intolerante, desculpa por não, perdão. Você ser tolerante com a visão de Deus do próximo. Eu particularmente não concordo. Se alguém me chamasse para ministrar um culto ecumênico, eu certamente diria que não.
E talvez essa minha resposta do não fosse uma intolerância para o próximo também. Professor, eu vi uma coisa em relação a isso que foi o Douglas Gonçalves estava falando, e ele dizendo assim, né, que a gente muitas vezes, assim, a prática do evangelho significa muitas vezes a gente tem que estar em ambientes onde a gente não gostaria. Eu também não concordo com o culto ecumênico. Também não faz parte do meu credo, né? Mas vamos dizer que você tem, sei lá, um cunhado, alguém que você está evangelizando, você quer ganhar para Deus. Você estar presente ali é uma coisa. Então, assim, andar junto não é ter comunhão. A gente tem que separar o que é estar junto. Mas eu estou falando de ministrar o culto, viu, Anderson? Não estou falando de ser culto, não. Estou falando não, de aí assim, eu penso ao contrário. Aí eu penso ao contrário do que eu acredito. Você, como pastor, te fala assim, pastor Anderson, era um culto ecumênico, eu gostaria que o senhor levasse uma palavra. Eu estou falando dessa perspectiva. Então, Thiago, vou te falar uma coisa assim que pode parecer estranha. Se me chamasse antes, vamos assistir um culto ecumênico, eu diria que não. Se me chamar antes, ministra um culto ecumênico, eu diria que sim. Porque quando eu vou ministrar, eu não estou fazendo isso para mim, dentro das minhas crenças. Aí eu vou ter a oportunidade de voz num lugar que talvez eu tire pessoas de dentro de uma filosofia errada para trazer para dentro daquele que eu acredito. Mas esse sou eu. Não estou falando assim também. Eu não concordo, não. Não, tudo bem, sou eu. Eu sei, eu só estou deixando meu posicionamento que eu não concordo por um simples motivo, que não há comunhão entre luz e trevas. Eu posso sim ter a palavra ali e trazer uma perspectiva do que eu penso. Mas se o Espírito Santo de Deus não convencer o meu ouvinte, não adianta nada da minha voz. Mas Tiago só vai convencer se você falar. Não, mas veja, eu não creio que o Espírito Santo de Deus estaria habitando naquele local. Então, por isso, eu não iria. Como ministro da palavra, eu entendi, eu concordo com você. Eu entendo você. Como ministro da palavra, eu estou no ofício de pregar a palavra de Deus. Eu estou indo como ofício. Comunhão seria se eu estivesse indo como alguém que quer participar daquilo. Eu quero participar, eu quero receber. Aí eu estaria indo para ter comunhão. Até porque, assim, comunhão é assentir, é deixar que aquilo ali mexa no meu coração. Se eu for como ministro, eu vou lá, como me chamam muitas vezes para pregar em igrejas neopentecostais, achando que eu dá um xeramaná, e eu chego lá e desço a vara no pecado, e eu tenho certeza que tem muito pastor que nunca mais vamos chamar. Mas neopentecostal é a mesma... Neopentecostal... Não, estou dando exemplo. Eu não posso nem comparar o neopentecostal com porque, assim, pronto, capelania escolar. Aí a escola organiza lá um culto ecumênico, dentro da área de capelania escolar. Sou um capelão escolar. É uma oportunidade de eu dar a palavra ali, de eu ter voz, de eu ser representante da voz de Deus. Não é assentir com aquele evento. É bem diferente com aquelas religiões. Descende, você pega o Descende lá, que chama um monte de gente que aí chama Hernandes Dias Lopes, aí tem gente criticando, como é que o Hernandes Dias Lopes foi no Descende? Cara, ele foi lá para ser voz, para ser luz das trevas. Mas novamente você está comparando com algo que é considerado o reino de Deus. Descendentes é considerado protestante. A gente pode não concordar com a liturgia, a gente pode não concordar com a forma de pensar, mas ali está na mesma linha da gente. Eu estou falando de você estar fazendo um culto juntamente. Porque o que é um culto? Um culto não é só simplesmente você falar, rapidinho, não é só simplesmente você falar. Você está cultuando algo, você está cultuando ao Deus da Bíblia, ao que você crê. Eu concordo com vocês, a gente tem aqui 29 pessoas. E a gente está mais ativo aqui, eu, você, Anderson, Suede, Brenda. Mas, não sei. Não entendi, Thiago. Agora eu penso o seguinte: se alguém falar assim, vai evangelizar ali, vai evangelizar na Cracolândia. Mas hoje. Gostei da humildade. A gente está aqui para isso. Tá certo. Eu te entendo perfeitamente, Thiago. E assim, eu já pensei muito sobre isso. Agora eu penso assim: vai evangelizar ali na Cracolândia, vai pregar para uma prostituta. E aí? Não é um ambiente que eu gosto de estar, frequentar, e eu vou fazer um culto dentro de um ambiente, de um prostíbulo. Vamos lá. A pessoa quer que faça um culto dentro do prostíbulo aqui, para as prostitutas. Não, mas eu não concordo, porque não é um ambiente, entendeu? Então, assim, eu vou entender perfeitamente o pastor que fala assim, eu não vou,
e eu entendo perfeitamente, eu respeito muito, mas assim, eu, Anderson, falando eu, no meu lugar, eu penso o seguinte, aonde tiver oportunidade, como ministro de palavra, de levar a palavra, eu vou levar. Ok. Oportunidade. Assim, não concordo. É diferente, por exemplo, vai ter um casamento homossexual. Você celebra? De jeito nenhum. Porque aí o ato final não é a ministração da palavra. É você celebrar a união de algo que vai contra você. Não iria. Para apoiar aborto, vai ter um culto ecumênico. A mesma coisa você celebrar um casamento com uma criança. De 11 anos, 12 anos, 13. Tem outras vertentes. Por exemplo, eu tenho 30 anos que sirvo a Deus. E eu nunca vi um culto em um prostíbulo. A gente fala os extremos, mas eu nunca vi. Eu tô falando que eu já. Ir um prostíbulo levando violão. Tu és o Deus dessa terra, e depois chegar e ministrar a palavra. Eu, pastor, nunca vi, nem nunca soube. Eu vi duas coisas, um culto e uma vez uma igreja que pagou as prostitutas que estavam na rua, pagou o programa delas, estavam lá. Quanto você cobra o programa? 50, pegou umas 10 prostitutas ali, pagou, levou elas para um culto, por exemplo. Diferente. Né? Muita gente vai ser contra isso. Eu entendo. Você já pensou no momento assim desse culto ecumênico? Tem outras religiões ali que se tratam, né? E se nenhum pastor aceitasse, o evangelho ele não ia ser propagado, entendeu? Minha irmã, eu entendo, mas Paulo no aerópago. Imagina Paulo no aerópago. Isso, foi Paulo no aerópago, entendeu? Era um ambiente totalmente. Não era um ambiente de predicar, assim. Olha, eu entendo vocês. Olha, eu já observei que essa turma é uma turma muito inteligente e uma turma boa de argumentação. Eu já observei isso. Aí vocês vão me dar 1 milhão de versículos e eu posso dar para vocês 1 milhão e um também, refutando todos. Mas a questão é o cerne do que é um culto. Não é o ministério, o que é o culto, o que é o culto a Deus. Para mim é como se fosse um contrassenso. Quem falou isso ontem? Ontem não, anteontem, não, ontem eu estive lá no seminário pessoalmente. Dá um abraço na turma, que a gente não tem aula, e o pastor Pedro Moura, que era o nosso professor de hebraico, ele escreveu um livro da Carta aos Hebreus, e eu comprei esse livro na mão dele. Ele disse que o maior conhecedor da Carta aos Hebreus é um padre espanhol, e ele disse assim, é um contrassenso, que eu não sei como ele, sendo um estudioso da Carta aos Hebreus, ele continua sendo padre. Ele não falou padre não, mas continua ministrando, esqueci o termo agora que fala, da Igreja Católica. Então, para mim, é mais ou menos isso aí, é um contrassenso. O entendimento que eu tenho hoje sobre o que é o culto a Deus e eu estar junto com outras pessoas que não servem esse mesmo Deus que eu vou dar um testemunho pessoal da minha vida. Quando eu era bem jovem, eu fui criado num lar católico e não entendia, não achava Deus dentro da Igreja Católica. E aí, uma época da minha vida, eu conheci uma pessoa e ela era espírita. E ela falou assim, vamos pro centro, me levou. E eu comecei a frequentar um centro espírita em Brasília, só que eu nunca tinha participado de um trabalho espiritual. E o dirigente do centro me chamou e falou assim, olha, rapaz, você vai trabalhar hoje. Eu falei, tá bom, o que eu vou fazer? Ele falou, aqui tem um salão, onde as pessoas vêm, elas são acolhidas nesse salão e depois elas são encaminhadas lá para a sala de tratamento. Eu falei, ok, o que eu tenho que fazer? Ele falou, vou te dar um livro, alguma coisa. Ele falou, toma aqui, tem uma Bíblia. Você vai ler para as pessoas e falar o que você entende sobre isso enquanto as pessoas estão aguardando. Então, a minha função dentro do Centro Espírita, toda quarta-feira, era ler a Bíblia para as pessoas que estavam lá. E eu comecei a me converter de verdade lendo aquela Bíblia naquele lugar. Minha esposa foi assim também. Porque ela disse assim, eu posso ler a Bíblia para o chefe lá, né? Aí o chefe disse assim, olha o que está escrito aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é a Bíblia cristã, protestante, é a Bíblia mesmo. Não, é isso, mas o chefe lá disse assim, é o Evangelho de quem? De Cristo. Então pode ler a Bíblia. E minha esposa ali se converteu pelo ato de começar a ler a Bíblia. Isso aí eu só mais uma só pensando. Eu fico a pensar também. Desculpa essa discussão, viu? Não, só pra gente. É porque é interessante.
é interessante a gente pensar assim um pouco do outro lado, não que você se convença, o meu papel aqui não é querer te convencer, mas sim refletir, meditar. Você pode ficar aí a semana meditando. E Jesus, será que ele exigiria esse culto? Né? Ou ele, onde ele estava ali, ele falava... Não receberia, Deus não receberia, viu, meu irmão? Isso aí seria só cerimônia para nós mesmo, pode ter certeza. Sabe uma coisa que eu achei curiosa nas falas de vocês? Eu estava aqui só ouvindo e pincelando umas coisas, né? Então, a gente fala às vezes como se a gente tivesse uma ressonância direta, né, com Deus. Não, Deus não estaria. Não, o Espírito Santo não vai estar. E aí eu fico me perguntando, não sei se vocês se perguntam, né? A gente lê a Bíblia, a gente fundamenta algumas coisas, mas existe um limite. O limite do que eu falo de que Deus faria isso, do que Deus não faria isso, porque, né, muitas coisas do que acharam e disseram que Deus não faria, ele fez. Curou num sábado, né? E aí, eu fiquei pensando, né, eu acho que a questão que o Thiago botou é pertinente mesmo, né? Eu fiquei pensando, o que é um culto? Será que a gente entende realmente o que é um culto? Porque às vezes eu estou achando que o culto tem que ser de tal forma porque representa a minha verdade do que é o culto. Para mim, o culto batista, né? A gente tem, né, a liturgia batista. Então, o culto para mim é a liturgia. E para mim, se eu vou a uma igreja católica, né, não é um culto porque não é a minha liturgia. Pasmem com o que eu vou falar. Tem uns 15 domingos que o meu pastor, pregando, né, ele contou um caso, né, ele foi pastor da PIB de Tapuã, e é uma área ali onde tem muitas Pastor pessoas... Davi? Não, Hermes. Tá. Hermes. E aí, ele falando que é uma vila que tem muito né, pessoal da Marinha, muito aposentado. E tem, né, uma época do ano que fazem, né, uma missa celebrando essas pessoas e tal. E parece que no dia dessa missa o padre faltou. E aí foram lá chamar ele, perguntando se ele poderia celebrar. E ele foi. Não celebrou a missa, mas falou de Cristo. Não atacou a religião, mas falou do Evangelho. Então, eu fico perguntando, né? Onde há 2, 3 reunidos, ali estarei. Tá eu, tá Tiago e tá Anderson. E tá ali bastante Umbanda, tá ali o pessoal do Espiritismo. Não é um culto? Eu estando, vocês estando, não é um culto? Então, eu acho que a nossa ideia de culto ainda é muito enviesada. A formação, né? Eu entendo a fala do Thiago, né? Até porque a nossa formação nos coloca também nesses lugares e pensando, né, nisso. Eu achava que era pecado ir entrar na igreja católica. Eu hoje sou uma ratinha de igreja católica. Eu adoro ver essas questões mais antigas, as pinturas, né? A igreja católica preserva muito mais a sua história do que nós. Né? Essa questão do templo, né? Agora é um negócio de parede preta, sabe, de acha aquilo. A gente perdeu muito dessa questão, né, simbólica. E avalio muito. Enfim, e eu me conecto com o meu Deus ali. Acreditem. Eu estou vendo ali um monte de santo, né? E ali eu falo com Deus. E ali olha só, enterraram o padre, não sei quanto aqui. Então, assim, eu acho que essa ideia, né, o culto, quando eu vou, e eu lembro que eu acompanhei meu pai era convidado bastante para fazer esses cultos, participar desses cultos ecumênicos, né? E às vezes eu acompanhava ele, e eu achava importante a presença, né, sobretudo de nós ali, termos voz, porque as pessoas precisam também perceber que Jesus Cristo, o Evangelho, ela não é restrita às 4 paredes da igreja. Eu não sou cristã nas 4 paredes da igreja, eu sou cristã onde eu boto os meus pés. Pode haver culto onde nós colocarmos os nossos pés, né?
Então, talvez, e aí para nós, eu me incluo nisso também, né? Às vezes a gente precisa pensar o que realmente é culto, o que é cultuar. Será que se eu estiver aqui e tiver ali o banda e fulano, eu tô fazendo heresia, cometendo heresia, uma afronta ao Espírito Santo? Ou será que eu estou ali enquanto alguém, um testemunho vivo de Cristo, tá? Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais, né? Eu não sei se eu sou muito literal com o id. Quando fala o id, o indo, eu não estou nem aí para onde é esse lugar. Né? Se vai ser num prostíbulo, se vai ser em uma casa de recuperação, eu não sei onde ele vai me mandar. Tanto faz, numa universidade, numa escola, numa creche, né? Numa ONG, não me interessa, né? Então, eu entendo os cuidados, né? O zelo aí, eu recebo a fala do Tiago como zelo, né? Para a gente também não ir para os extremos, tá? Professora Terence está com a mão levantada, só para avisar a Terence está com a mão levantada. Rapidinho, eu só vou terminar na raciocínio e aí te passo a bola. Para a gente também não cair nos extremos, tá? Mas a gente ponderar, né? E entender que o nosso papel é falar. E não dizer se o Espírito Santo vai estar, porque aí é o papel dele. Né? Olha, o meu papel é falar de Cristo. Tem uma pessoa falando ali do candomblé, tá falando não sei o quê. Eu vou falar de Jesus Cristo. E se alguém, né, se o Espírito Santo convencer alguém, amém por isso. Uma vida só, amém por isso. Cumpri a minha missão. Né? Vim aqui nesse espaço, não sou uma comunidade com eles, não estou em comunhão no sentido de partilhando da religiosidade deles, mas estou aqui cumprindo a minha missão. E acabou, né? Mas eu gostei de Tiago ter pontuado isso, porque também nos serve de alerta para alguns exageros que também acontecem, né? Então, não vou ali, assim, eu dou aula numa faculdade católica, eu nem usei esse exemplo. E eles têm no início do semestre a aula magna, que é um culto, que é uma missa, né? Então eu sento no meu cantinho ali, eles fazem um ritual, eu não sei fazer nenhum daqueles, então eu só observo respeitosamente, eu não saio também, né? Não acredito nisso, então vocês ficam aí sozinhos. Eu sento ali, eu faço a minha oração individual com Deus, né? Se pede para levantar, respeitosamente eu levanto. Tá? Não vou lá na frente para fazer nenhum sinal, né? Tem eu e uma outra colega que é protestante, então a gente fica no nosso cantinho ali, não estou prestando culto a Maria nem a nenhum dos santos, né? Estou fazendo o meu papel de cristã que entende que o espaço que eu estou é um espaço católico, né? E de que eu não estou ali para confrontar, né? Assim como na minha sala de aula, dou aula para católicos, né? E não estou ali para confrontar a religião deles. Terêncio, pode falar, meu irmão. Boa noite, viu? Boa noite, desculpa ter chegado um pouco atrasado, porque eu corre, a esposa a gente tem culto dia de hoje, e eu trouxe a esposa e fiquei aqui do lado de fora no carro. Bom, eu vou ser bem rápido, eu vou falar bem rápido, porque é um bocado de coisa para não bater. Por um tempo, eu fui trabalhei na coordenação junto com outros companheiros de um grupo aqui que era da Jocum, e nós fizemos um trabalho fantástico lá em Pirambu, num lugar chamado Pracinha, e onde nós ficamos de 6 horas da tarde até umas 9 horas, como a gente diz nesse trabalho, paquerando, né, com 8 prostitutas lá, que eram meninas e meninos, e a gente ficou esse tempo todo ali até conseguimos levar eles para a igreja, onde nós fizemos um culto e terminou 10 horas da noite, numa igreja assembleiana, que pegamos lá para fazer o trabalho. Então, quando a gente, em relação aos lugares, né? E eu sou líder sindical aqui da UEL, né, da AFOS, né, dos funcionários, e eu tenho que fazer festas, né, dia de São João,
final de ano, eu tenho que, de qualquer forma, estar fazendo parte do trabalho lá, que quiçá só pagar e pronto, mas eu acabo participando. E agora eu aproveito nos momentos que eu tenho lá deles e chamo um pessoal que é do Candomblé, da Umbanda, chamo um que é católico e chamo um que é evangélico, e a gente, naquele momento ali de final de ano ou qualquer festa de funcionários, a gente tem um momento do pessoal falar um pouco ali e cada um falar um pouco, abençoado de acordo com a sua religião e tal e tal. Eu acho assim, tenho vários amigos, já preguei na igreja católica, que tenho vários amigos que são padres, né? E eles, ao ponto de uma vez só não, várias vezes eu acabei indo lá para pregar nas reuniões deles, graças a Deus, e mostrei por que eu sou batista. E mostrei qual é a minha decisão, e tive a oportunidade deles me conhecerem como batista, deles me conhecerem como evangélico, como crente e tudo, e eu pude pregar a palavra de Deus ali. Só que assim, a gente não pode correr o risco do que tem acontecido em muitos lugares, como é que se diz, infecção do ambiente. Aquele negócio do ambiente lhe influenciar até na sua palavra, ao ponto de você não falar a verdade que você foi falar. E muitas vezes quem vai pregar, ele tem que ser ciente de que ou ele vai com a palavra que Deus dá, porque se ele for com a palavra de homem, ele vai se misturar. Ele vai ser influenciado pelo ambiente, ele vai fazer isso tudo. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Mas a questão, assim, do culto ecumênico também me pega. Porque culto, como o Tiago falou, culto é uma coisa. E aí, pega muito. Para mim, que eu acredito que o culto é um momento que eu estou passando o que recebendo de Deus, do que eu creio, e eu não aceitaria receber de outras coisas da mistura que o pessoal faz em um culto ecumênico. Aí é que é a posição. Só para fechar aí essa fala sua, Terêncio, culto, homenagem de caráter religioso ao que se considera divino ou sagrado. Exato. É isso aí. E a gente tem que ter o cuidado para não misturar isso, né? Porque culto é culto. Um encontro é um encontro. Uma palavra é uma palavra. E aí, tudo bem. Agora, culto também, eu fico com o Tiago na palavra dele. Belinda está com a mão levantada. Vai, Belinda. Então, professora, como a gente está falando de tolerância, como você sabe, eu sou filha de missionário, né? Então, eu já passei por várias situações, meu pai é estrangeiro, largou a cidade dele, o país dele e tudo, e veio para o Brasil, cultura diferente, tudo diferente. Eu tenho uma visão um pouco diferente assim, dos colegas, principalmente porque eu acho que o culto é quando eu estou prestando o culto. Então, eu tenho um pouco essa visão. Então, se eu sou convidada para um momento ecumênico, vamos dizer assim, na empresa que meu marido trabalha, eles fazem isso no fim de ano, então já convidaram a gente levou uma palavra, naquele momento eu não estou prestando um culto a Deus em conjunto com aquelas pessoas, naquele momento eu estou pregando a palavra como se eu estivesse pregando a palavra para o meu vizinho que candomblessista ou para outra pessoa. Mas, assim, como a gente está falando de tolerância, só quis dar uma opinião aqui rapidinho, eu acho que o mais importante é que a visão que Tiago deu é válida, é super válida. A visão que Terêncio colocou e ele não faria é válida, e é melhor que ele não faça mesmo.
porque eu acho que quando a gente vai contra aquilo que a gente acredita, a gente realmente não pode fazer, que aí é onde a gente está pecando. Mas se o Anderson Rocha, ele acredita diante de Deus que naquele momento ele não está comungando com o culto e ele está assim pregando a palavra, eu acredito que ele será abençoado se de sincero coração ele está fazendo isso perante de Deus, sem sentir no coração dele que ele está pecando. E eu acho que a tolerância, ela vai muito nisso. Eu posso discordar do Tiago, mas eu não vou desvalorizar aquilo que ele falou e aquilo que ele acredita. O que está acontecendo no nosso meio, até aqui no seminário, a gente tem visto isso. Se você não pensa igual a mim, então você está errado, então você não é crente, então você está indo contra a palavra de Deus. Então eu acho que a tolerância, ela vai a partir do momento que eu, discordando da opinião do colega, respeito a ela. Eu só não vou concordar com aquele colega que disser que Jesus Cristo não é o centro da nossa fé. Aí é diferente, porque o centro da minha fé é Cristo. Agora, opiniões e convicções, nós temos diferenças, nós vamos discordar, mas nós temos que estar firmados na mesma fé. E eu não posso, por muito tempo, Brenda falava assim, horrível esse povo que vai para o carnaval e leva bloco lá para o carnaval, não sei o quê. Quando eu conheci algumas pessoas, eu não faria. Eu, Belinda, não iria num bloco de carnaval cristão, porque eu acho que não surte efeito. É o meu pensamento. E se eu for, eu vou estar indo contra aquilo, vai me machucar, vai me ferir, porque eu não concordo. Mas se fulano foi e uma vida foi entregue a Deus, aí é ele com Deus. Quem sou eu para condenar aquele trabalho que ele está fazendo? Então, assim, eu acho que o estudo que a gente está estudando, seja por visão de Voltaire, ou seja por outras visões, a gente tem que ver que a tolerância, ela vai a partir do momento que eu não vou condenar Tiago por pensar diferente de mim, não vou condenar a Suede por pensar diferente de mim, eu quero acrescentar com eles, mas eu também não posso ferir. Então, eu falo para os colegas aí, se você não concorda com o culto ecumênico, não vá, não faça, porque você vai estar indo contra aquilo, mas também não julgue o colega que vá, porque a intenção dele é diferente. Né? Espero que eu tenha conseguido, em poucas palavras, resumir, mas dentro do que a gente falou, esse é um pensamento, e a tolerância, ela tem que ser entre nós cristãos. Muitas vezes nós somos mais intolerantes com nós mesmos do que com o pessoal do legalismo, né? Damos lugar para o legalismo, e aí a gente quer mostrar que vivemos o cristianismo mais autêntico do que o outro, né? E aí a gente vai se perdendo, e aí a gente vai perdendo foco, e aí a gente vai mudar. É uma questão antiga, né, professor? Essa questão da liturgia. Você vê que Jesus com a samaritana, ele debateu isso. Ela falou, vem cá, vocês judeus adoram lá no templo, a gente na montanha, onde é o culto? E aí Jesus fala, peraí, culto, né, Deus está procurando verdadeiros adoradores. Não está procurando os do templo nem os da montanha, é os verdadeiros adoradores. Eu não quis citar esse texto, mas é um texto que me ajudou a entender o que é o culto, tá? Então, o culto é onde eu estou cultuando. Eu posso estar cultuando no meu quarto, no banheiro tomando meu banho, na academia, aonde eu for, né? Então, mas eu entendo, e aí Belinda ressaltou muito, que a gente precisa ter os cuidados. Se eu não me sinto bem nesse espaço, né? Eu lembro de uma vez que eu fui na casa de uma vizinha e ela fazia, né, vatapá e caruru e oferecia ao santo, né? E eu não sabia disso e eu comi, né? Me ofereceram, eu acho que eu era jovem, comi. Voltei pra casa, minha mãe perguntou, você vai almoçar? Eu falei, não, almocei lá em fulana. Aí minha avó, que era mais, fulano oferece, e agora? E aí meu pai vai explicar, minha avó, que tem uma condenação lá para aqueles que estão em Cristo. Eu não fui para lá comer com o santo, né? Eu não sabia que era oferecido, me ofereceram comida, então eu comi comida, para mim ali foi a comida, e acabou. E eu lembro, né, que essas questões na minha mente perturbavam muito na época, né? Até porque a gente procura às vezes esse legalismo, né? De que, olha, esse modelo, quanto tempo a gente perdeu achando que ser cristão era a roupa que a gente vestia, né?
O culto Deus ia só receber se eu estivesse de vestido, né? Se eu não cortasse o meu cabelo, né? Se eu não fizesse as unhas nem passasse maquiagem, porque isso tudo é vaidade. Então eu estava indo para a igreja por vaidade, não para cultuar. Então, eu acho que a gente precisa realmente ponderar as coisas, entender também qual é o lugar e o momento de exercitarmos a nossa tolerância. Porque é como se fosse um músculo, né? A tolerância é um músculo. Nós somos tendenciosos a sermos intolerantes, tá? Então, o exercício da tolerância, né, precisa ser diário. E também o exercício de entender os limites. Olha, aqui é o meu limite. Eu entendo, eu lhe respeito, mas aqui é o meu limite. Eu não vou avançar, tá? E eu não vou avançar porque eu estou te condenando. É porque eu não me sinto bem, não me faz bem, né? Então eu vou ficar num lugar onde eu me sinto confortável para adorar a Deus, para cultuar, tá? Então eu não vou forçar a barra. Mário, 2 segundos. 2 segundos? 1, 2. Professor, está me escutando? Não, imagina, fique à vontade, viu? Bem, a senhora deixou uma fala antes, que falou, uma pessoa apaixonada não vê o defeito do outro. A pessoa apaixonada por Cristo, ela não vê o defeito de ninguém. Porque a nossa obrigação como cristão, como servo, é fazer o ir, que a senhora falou e deixou bem claro, levar a mensagem do Senhor aonde quer que seja. Claro que como servos, nós temos dificuldades. Como pessoas temos dificuldades. Isso vai acontecer, entendeu? Mas o propósito maior de quem serve é entender por que serve e a quem serve. E nós sabemos quem nós somos servos. Essa é uma definição geral para o cristão. Então, o cristão ele tem que quebrar os seus interesses, ele tem que quebrar o que ele gosta de fazer, que atrapalha o evangelho dentro dele. Ele vai matando isso dentro dele, por isso que está se falando de queimar a carne. Claro, a gente tem que queimar mesmo, todo dia a gente tem que queimar as coisas que a gente faz, que a gente quer fazer, e por Cristo a gente acaba não fazendo. Mas deixa a levar também que no fanatismo que a senhora deixou bem claro, isso vai acontecer porque você quer impor o que você quer, da forma que você quer, se aceita daquele jeito, você quer empurrar dentro da glória do outro. E eu tenho muitas pessoas que a gente visita aqui, que são pessoas de outras culturas, e eu não posso impor a religiosidade, a religião que eu creio, de forma que goela abaixo. Eu tenho que levar a mensagem da forma que entendo. A Bíblia já nos mostra isso. Eu tenho conversado com Antes me manda as mensagens de hoje. A Bíblia já lhe coloca na situação de levar o amor, a misericórdia, o perdão, porque você não vai transformar a cabeça de ninguém. Você não tem que fazer isso, porque esse agir é do Espírito Santo. O converter é o Espírito Santo. A nossa função como cristão é levar a mensagem como Jesus manda. Porque a desconfiança de atrair. Tem muitas pessoas já desfazendo o que Cristo mandou fazer. Tem muita gente já desfazendo o Evangelho. Então, com cada dia mais, a senhora deixou isso numa fala lá bem atrás, vai ficar mais difícil levar a mensagem do Senhor. Essa dificuldade que Tiago tem, ele tem, é dele, ele está certo, é uma coisa dele que ele vai quebrar aos poucos, ele vai tendo dificuldade, mas ele vai quebrando dentro dele. Como nós também temos dificuldade. Por exemplo, quem está preparado hoje para aceitar o homossexualismo? Quem está preparado hoje para aceitar dentro da tua igreja esse tipo de atitudes que vêm de encontro ao que você crê? Mesmo que aceite, fica de lado olhando. Fica assim, poxa, um gay? Aquele ali casado com aquele homem? É muito difícil isso para o homem. Então, Cristo não veio combater de forma que julgar aquela pessoa. Ele veio para salvar. Se aquela pessoa crê em Cristo, ela vai mudando. Aqui eu estou lendo um livro aqui, que estava lá um olhar, além do arco-íris, que conta justamente essa história. Conta essa história de uma pessoa que era homossexual, mas que o Senhor conseguiu converter, conseguiu salvar ele dessa situação, e hoje ele é um pastor. Esse cara aqui é um pastor, que ele serve a Cristo. Então, quem sou eu para falar que naquele meio eu não vou, porque eu não vou conseguir, não. Eu estou falando, viu, Tiago, você está certo na sua decisão, viu, misericórdia. Mas eu tenho que estar preparado para ir aonde tiver de ir.
sem preconceito, sem nada. Então, esse amor, uma pessoa apaixonada não vê o defeito do outro, eu trago para mim, porque se a gente é apaixonado por Cristo, a gente não pode ter esse olhamento. A gente vai ter porque a gente ainda tem defeito. Porque pecar, a gente peca todos os dias. Mas estamos aperfeiçoando na palavra do Senhor, estamos aperfeiçoando na verdade. Isso, a minha fala é. Obrigada, Gilmário, por acrescentar, né? Eu acho pertinente a gente reforçar que também há o espaço daqueles que não se sentem bem, que precisam ser respeitados nisso, né? E que o fato de não ir, de não pregar, não torna o crente menor, né? Ou um crente menos disposto a pregar o evangelho, tá? Então, eu acho que tanto as falas, né, da Belinda, do Anderson, do Ed, Terêncio, são falas que nos levam a entender que existem formas também, lugares que nós nos sentimos mais à vontade, né, para ali falar do evangelho ou não. É um desafio. Eu fico imaginando os missionários radicais, ou que faz missões nos presídios, ou que faz missões em comunidades periféricas. É um desafio, tá? Porque primeiro a gente sai das nossas zonas de conforto, né? Isso já é um desafio. Ainda mais para lugares que são inóspitos, né? Então, isso é um desafio que nem todos têm condições de preparo para isso, né? Fazer missões no Carnaval de Salvador também não deve ser uma tarefa fácil, né? Mas que bom que Deus tem preparado, levantado pessoas para cumprir missões nesses lugares também, tá? Oi, Wesley. Interessante, Pro. Boa noite a todo mundo. Eu acho que não existe ninguém certo e ninguém errado. Acho que cada um fala da sua vivência ou da sua ótica. Mas assim, eu particularmente estou mais tendenciado para o lado de Tiago também. Porque assim, é complicado porque a mensagem do evangelho em si, o próprio Cristo ele vai falar, ir por todo mundo, pregar o evangelho. Só que assim, o evangelho em si, não dá para a gente omitir algumas partes. Eu entendo do amor, eu entendo da misericórdia, mas a mensagem do evangelho são boas novas, né, para os que creem. Só que quem não crê, o próprio Cristo fala, já está condenado. Então assim, é uma mensagem dura. E eu acho também que o nosso conceito de amor está muito defasado ao longo do tempo. Porque o conceito amor, pelo menos o que eu entendo da Bíblia, o próprio apóstolo Paulo fala que Deus corrige a quem ama. Então a correção é uma expressão de amor. Falar a verdade é uma expressão de amor. Então eu fico me pensando, o que alguém... Como pregar o evangelho num ambiente, digamos, totalmente contraditório à nossa fé e não ser considerado intolerante ou não ter um discurso intolerante? O que eu vou pregar? Por exemplo, eu vou pregar numa igreja católica. Aí eu entendo, Tiago, tipo assim, eu vou pregar o quê? Se não o que a palavra de Deus fala. E o que eu creio e o que a palavra de Deus fala é contraditório ao que eles creem. Então, assim, como não ter um discurso intolerante, sendo que a base da minha fé, e assim, a gente também, pelo menos eu penso assim, existe uma verdade absoluta para a gente, e é a palavra de Deus. Pelo menos a gente precisa partir, ou pelo menos eu acredito que a gente precise partir deste princípio, que a palavra de Deus é inerrante, que ela é a palavra de Deus. Então, assim, embora tenham várias interpretações e tal, várias traduções, mas, assim, existe uma verdade absoluta. Então, assim, até que ponto eu pregar a verdade eu vou conseguir ser tolerante, entendeu? Então, é aí onde pega essa dificuldade. Tipo assim, eu vou estar no candomblé ou vou estar na igreja católica e vou lá pregar o evangelho. Como é que você vai pregar e não vai ter um discurso intolerante, sendo que as crenças que temos, para nós, são verdades absolutas e inegociáveis, entende, prof? Então, assim, não estou falando nem de uma crença pessoal, é uma crença que está baseada na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus diz, em Apocalipse, ficarão de fora e tal, os homossexuais, você vai... Não, eu não vou falar isso,
porque isso é ofensivo, é intolerante para os homossexuais. Então, eu estou omitindo uma verdade. Aí é onde vem a maestria, que aí eu já atribuo a capacitação do Espírito Santo, que é aquilo que Paulo fala. A gente precisa falar a verdade em amor. Só que a gente não pode cair nos dois extremos, de só falar a verdade e esquecer do amor, ou no outro extremo, de só falar o amor e esquecer da verdade. Então, assim, eu sou mais tendencioso, assim, me solidarizo com todos, concordo, assim, acho que nessa visão não tem certo ou errado, mas eu sou um pouquinho mais tendencioso para o lado do Tiago, então eu queria, sei que a gente não está numa votação, mas só para dar esse apoio, tá, Pro? Eu sei que eu não botei nada aí. É algo bem rápido, é algo bem rapidinho mesmo. Falando para os irmãos, né, Wesley, Thiago, sobre essa questão da nossa verdade e como a gente ir para uma igreja católica, dizemos assim, e não pregar, né? Como é que a gente vai pregar lá, já que a nossa verdade é diferente da dele? Ou melhor, a nossa verdade é a verdadeira, sendo que é um pouco redundante, e a dele não. Eu não sei, vou só dividir um pouco com vocês o que vem me ocorrendo. Provavelmente isso foi algo que eu jamais aceitaria, digamos, há anos atrás, e Deus, ele vem quebrantando meu coração nesse sentido e me colocando pessoas assim na minha vida. Primeiro meu esposo, foi como tudo começou, e depois eu entrei num grupo de leitura bíblica às 5 da manhã com pessoas católicas. Todo dia, às 5 da manhã, a gente lê a palavra. Tem protestante e tem católica. São 15 irmãs, 8 católicas e 7 protestantes. Então, e a gente vai lendo ali, a gente está no Salmo 61, a gente já vem lendo a palavra, o Velho Testamento, inclusive eu até falei isso com o Everson. E assim, eu não consigo ver, sinceramente, eu tenho elas como... é irmã mesmo em Cristo, eu não consigo ver diferença, por mais que eu sei que tem aquela coisa toda do Papa, né, que elas creem na intercessão de Maria, mas a gente nem fala sobre isso, a gente nem fala sobre essas diferenças. A gente vai lendo ali a palavra, e a própria palavra vai deixando um pouco a gente... nas situações assim, não constrangedoras, eu não tento passar o que eu acho para elas, nem elas tentam dizer que santo, eu não sou santa e só tem santo aquele que está ali na estátua. É algo assim tão sublime, tão mais... Aí eu não consigo expressar através das palavras. É algo tão maravilhoso, umas oram pelas outras, eu mesmo estava passando mal, aí uma me perguntou por que eu não consegui chegar às 5 da manhã hoje no grupo. Aí eu falei, aí oraram por mim. É um negócio assim, tão mais em comunhão, até mesmo do que o pessoal da minha igreja. Infelizmente, eu tenho que falar isso. Então, assim, gente, vamos tirar isso, meu marido já me chamou para a igreja católica, eu fui, depois ainda fiquei, poxa, eu vou ficar indo sempre. Aí Deus me incomodou. Quando ele me chamar, você tem que ir. Você não está ali cultuando, você não está ali adorando aquela imagem, você está ali adorando a mim. Então, eu não sei, eu acho que a gente está aqui para a gente parar para pensar, sim, em novas ideias, em novos pensamentos. Não é nada contra a Bíblia, né? A gente não vai pensar nada no que não é contra a nossa essência, né? Porque tem o credo católico, a gente viu isso, né, nas religiões, que a gente teve nossa matéria de religiões. Então, a gente viu que tem o credo ali católico, eles acreditam também na ressurreição, eles não acreditam como o Espiritismo acredita, ele acredita na ressurreição de Cristo. Existe ali uma identidade assim, parecida com a gente. Mas é questão de dogmas. E não é, a gente, sei lá, em outras coisas o mundo está vivendo tão louco, gente, que a gente não pode ficar com esse negócio. Eu não quero saber do irmão do católico. Eu não quero saber do pentecostal, né? Que a gente fala muito aqui. Do assembleiano. Gente, a gente tem que se unir. É realmente de se unir. Cristianismo, os cristãos, é o momento de se unir e não ficar ali, eu sou calvinista, eu sou armenianista, sabe?
Nada disso. Eu acho que é um momento mesmo de união. Isso não é questão de dizer assim, que muitos falam, né? Deus é amor e ele quer que ame todos. Ele é amor e quer que ame todos. Agora ele é justiça também e deixa a justiça com ele. Não é com a gente, nas nossas mãos. Falei demais. Professora. Só um minutinho, Thiago, porque tem o Adson que quer falar, senão a gente não vai sair dessa conversa, eu vou avançar no texto, a gente vai ficar aqui o tempo todo. Entendo que o assunto, ele é um assunto que instiga muito a gente, e é bom porque a turma, né, como o Thiago colocou, tem uma maturidade muito boa, sabe colocar, e assim, o que eu fico feliz é porque vocês não só apenas têm os argumentos de vocês, mas sabem de argumentos, né? Não gera pessoalidade. Eu acho que isso já é um avanço muito grande nas nossas discussões acadêmicas e dos nossos impasses, né? Do que a gente pensa diferente. Eu acho que a gente já está cumprindo esse papel da tolerância em escutar o outro, entender que o outro tem um pensamento, a perspectiva, os argumentos que para ele é suficiente para se posicionar dessa forma, mas que a gente entende também que, né, é necessário respeitar o outro dentro da sua individualidade, da sua concepção. Eu acho que isso já é um avanço muito grande, porque as últimas experiências que eu tenho tido, não só aqui, tá, mas é de pessoas que estão se realmente degladiando, porque a minha verdade, a minha opinião não aceita ser questionada, eu preciso convencer você que você está errado, e acaba ferindo, e a gente vê as pessoas utilizarem o evangelho para ferir, tá? Uma coisa que o Wesley falou, e vai ser meu último comentário aqui, que eu achei interessante, né, para poder a gente comentar, é a respeito do que significa Brenda ir numa igreja católica e pregar, tá? Todas as coisas são listas para nós, mas tudo convém. Então não convém eu, Brenda, que estou numa igreja que não é a minha, com um povo que não é o meu, não cabe a Brenda exortá-los dentro do seu espaço, né? Não cabe Brenda entrar na casa de Suede e falar para ela que ela lava os pratos da forma errada, que a forma certa é uma outra. Não cabe a Brenda chegar na casa de Maria Angélica e falar para ela, olha, eu acho que você colocou o sofá do lado errado, melhor lá de cá. Então, quando meu pastor falou isso, eu fiquei muito feliz em ouvi-lo ter dito isso no púlpito, porque uma coragem muito grande, é que ele foi lá falar uma coisa que a gente esquece, a gente quer falar de doutrina, a gente acha que evangelizar é falar de condenação, de que, olha, se você não acreditar em Deus, ferrou, vai para o inferno, está perdido mesmo, né? Cabe a gente esse lugar do condenar, de apresentar o evangelho do juízo, né? Mas a gente esquece que o evangelho, vamos falar em termos de uma essência, é daquilo que convida o outro, né, a pensar a si mesmo, a pensar as suas práticas, é que convida o outro ao arrependimento. Eu não sei do que o outro vai se arrepender, tá? Mas é um convite ao arrependimento. E aí o pastor que ele falou por 20 minutos. E ele não foi para lá, e olha que a gente fica tentado, né? Talvez o Wesley falou um pouco desse lugar da gente que fica tentado de falar a verdade. Vocês que adoram os santos, né? A gente ficaria tentado, talvez eu ficasse tentado a falar sobre, né? Vocês são hipócritas, né? Enfim. Mas não é o lugar, o espaço e o momento. E eu não estou sendo hipócrita em ir lá e falar do amor, da reconciliação, de perdão, tá? O meu pastor falecido, da PIB de Ubatã, ele tinha uma frase que por muito tempo eu questionei. Nem toda verdade, por ser verdade, deve ser dita. E eu achava, poxa, então é um pacto com a mentira, né? Ele falou que não. Porque tem verdades que não vêm para edificar, só vêm para ferir. E muitas vezes nós, né, alvoroçados, né, quase babando, né, espumando pela boca para condenar o outro, a gente usa o evangelho para ferir e não para reconciliar. E não para aproximar de Deus, mas para afastar o outro de Deus. Então cabe, Brenda, em um culto ecumênico atacar, né? Olha, vim aqui falar a verdade, vocês estão tudo condenados, são tudo para o inferno. É coerente, tá?
convém, Brenda, fazer isso ali. Então, eu acho que a gente precisa pensar também no que é pregar o evangelho, porque às vezes a gente acha que é bancar o juiz, o condenado, vai sair condenando todo mundo para o inferno. E eu, particularmente, não enxergo o evangelho desse jeito. Não acho que o evangelho é passar a mão na cabeça, ocultar parte da Bíblia para ser um evangelho mais cult, né? Mas também não é um evangelho que eu vou ferir o outro simples e unicamente porque eu acredito que estou cumprindo a minha missão. Tem que ferir mesmo, tem que falar a verdade, assim, né? Existem formas, né? Não sei quem já teve o desprivilégio de, em uma consulta médica, receber uma informação ruim da forma mais grotesca possível. Mas eu tive, tá? E a gente sabe o quanto isso dói, né? Então, diferente quando vem um médico, né, conversar, explicar, para te dar uma notícia ruim com amor, né, é diferente. Nós não enxergamos o evangelho como pessoas que vão anunciar, né, a dor e sofrimento do outro, mas esperança para o outro. Tá? Esperança de que há possibilidade de perdão, de reconciliação, né? Mas eu acho que o que vocês falaram é muito pertinente. Vai me custar o restante da semana pensando, tá? Irmão, termine a aula por nós. Dê a sua bênção apostólica. Brincadeira. Eu queria deixar só algumas perguntas. Boa noite, pessoal. Queria deixar só algumas perguntas para a gente refletir. Se Jesus não tivesse ido a Gadara, será que aquele endemoniado iria ser liberto? Se Paulo não fosse lá expulsar aquele espírito de adivinhação em Filipos, será que aquele carcereiro com sua família teriam encontrado com Jesus? E lá em 1 Coríntios 9, quando Paulo fala que eu me faço como os que estão fora da lei, como se estivesse fora da lei, mas estando debaixo da lei de Deus, para ganhá-los para Cristo. Então, fica a reflexão disso, né? Quanto é que Sejam estrategistas, né? Vamos ser estrategistas. Como é que eu vou alcançar aquela vida, né? Para Cristo? Eu preciso arrumar uma estratégia para não afastar, né? Quem já pescou aqui sabe, né? Você chega, eu lembro de ver meu pai pescando e assim, o comportamento dele para não afugentar os cardumes, não afugentar o peixe, não tinha toda uma estratégia ali, né? Para pegar curuca, para pegar não sei o quê. Então tinha toda uma estratégia para poder, né, abocanhar. Então a gente precisa ter boas estratégias, né? Porque já tem muita gente ferida, né, por pessoas que não souberam, né, falar ou falaram coisas bastante grotescas, né? Então, a gente precisa melhorar os nossos métodos. Maria Angélica. Eu já sei que eu já tirei a mão, coloquei a mão, resolvi para não ser prolixa nem repetitiva do que já tinha sido dito. Mas assim, ó, com meus alunos na escola bíblica, eu costumo trazer uma coisa bem prática. Eu penso que a gente precisa ter os olhos de gato, que é aqueles sinaizinhos que tem na pista para a gente não passar para o outro lado. A gente precisa ter os olhinhos de gato, alguns princípios que nos conduzam em todo o tempo, para a gente consultar toda hora. Porque a gente precisa saber como que eu vou achar o limite da minha verdade e da verdade do Senhor, né? Do meu eu e aquilo que a palavra deseja falar. Porque eu penso que a gente precisa confiar. Suede me falou aí da reunião que ela faz, também tem uma reunião de mulheres. E entra todo mundo, quem chega, quer participar, vem, a gente lê a Bíblia e ora junto, né? E Suede falando e eu aqui pensando que a gente não pode limitar o poder da palavra ao falar na percepção de alguém, no inconsciente de alguém. Eu não sei como a pessoa consegue transformar a palavra em verdade para ela. Quem sabe é o Espírito Santo, né? Então a gente precisa, às vezes, apenas confiar que a palavra vai fazer o que lhe apraz. E a gente saber como falar talvez seja o nosso maior desafio. O como falar e o que falar, o que é necessário de fato, né? Uma vez assisti uma missa com minha sogra, que já é falecida agora, e ela é extremamente católica. E o padre dizia assim, achei bonitinho, me deu até vontade de falar com os irmãos da Igreja Batista.
o padre dizia assim, corações ao alto, aí o povo dizia, o Senhor está no meio de nós. Eu achei bonitinho aquilo. Não sei quantos disseram de modo ritualístico, não sei quantos disseram em verdade, mas eu achei muito bonito, corações ao alto, ergam seus corações, né? O Senhor está no meio de nós. Às vezes dá vontade de falar isso no louvor. Né? Então, irmãos, eu acho que uma ação que nos acompanha toda vez que a gente fala a palavra do Senhor, porque a palavra é viva, e assim como ela me transformou, minha mãe me batia, minha mãe costurava minha saia lá embaixo, quando ela ia trabalhar eu pegava e fazia bem curtinha e bem apertadinha, e eu só me converti lendo a Bíblia. Aos 14 anos eu comecei a ler a Bíblia, minha mãe não precisou mais me dizer nada depois dali. Então, assim como fez a obra em mim, fará também nos outros. A gente precisa confiar e diminuir o nosso eu. Eu acho que seja esse o problema da intolerância, né? Não sei se eu acrescentei, mas eu vou ter um bocado de coisa aqui que eu não vou mais falar. Que já não dá mais. Obrigada. Eu quero pedir para vocês, para a próxima aula que a gente vai findar esse texto, ler o capítulo 14. Eu acho que vai casar muito com essa discussão. Se a intolerância foi ensinada por Jesus Cristo, né? O Voltaire vai fazer aí, né, uma discussão. Em que medida o Evangelho incentiva em nós a intolerância? Né? Vamos avaliar aqui os argumentos do Voltaire, como ele apresenta isso. Ele cita a Bíblia, tá? E eu acho interessante de que modo, né, ele está lendo e ponderando aqui os textos bíblicos para falar, né? Vem cá o Evangelho, né? Jesus Cristo, ele incentivou, ele apoiou, ele ensinou a intolerância, né? Então, acho que seria um texto que casaria muito com o que a gente está discutindo. Gente, boa semana, essa semana para vocês, que o Senhor abençoe vocês, tá? É um grande prazer para mim ter esse espaço de discussão, de avaliação, de aprendizado com vocês também, né? Questões foram colocadas aqui com bastante profundidade de reflexão. Eu acho que isso vai ajudando também a gente a pensar, né? Para além do texto, claro, no texto, para além do texto, como a relação, né? Do cristianismo, dos evangélicos, dos batistas, ou do que mais for, com a tolerância, né? Qual a relação do evangelho com a tolerância e com a intolerância, tá? Meus irmãos, que Deus abençoe vocês, tá? Grandemente. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, senhor. Deus abençoe. Povo de Deus, eu não disse que não é para não pregar o evangelho não, viu? É para pregar onde Deus mandar. Eu só falei do culto ecumênico. Tiago, eu entendi. Eu também, gente, só já que o Tiago esclareceu, eu queria esclarecer aqui. Em momento nenhum, que será colocou logo depois que eu falei, eu não falei para não falar a verdade, não. Independente de quem concorda de ir em culto ecumênico ou não ir, onde eu estou, eu tenho que rasgar a verdade. Pedro, no sermão, quando ele falou lá, Pedro deu as lapadas em todo mundo e não sei quantos mil converteram. Então, assim, o que eu quis dizer é, cada um tem um seu limite, até onde ele acha que pode ir, não deve agredir. Por isso que eu falei até diretamente, Thiago, não agrida, porque tem alguns limites meus que eu também não vou ultrapassar. Mas onde eu estiver e onde Deus estiver me levando, eu não vou abrir mão dos meus princípios, dos meus valores. Eu sou crente, eu sou cristã e eu tenho Jesus como uma palavra. Eu posso aceitar um grupo de PGM de homossexual na minha casa e eles vão ouvir que a homossexualidade é pecado. Então, assim, é a questão do amor, sim, mas sem abrir mão de princípios, né? Então, só esclarecendo isso. Momento aí, Belinda, só para contribuir, por exemplo, esse teu discurso ou essa sua pregação não seria considerado um discurso ou uma pregação intolerante? Não é? Talvez, mas o que eu acho que o que estava em questão ali era a questão até onde eu posso ir, o que eu posso fazer. Eu acho que estava muito na questão de regras, o que eu posso e o que eu não posso. O que eu coloquei eu acho que quem sente a vontade de ir para um culto ecumênico, que vá, quem sente a vontade de fazer uma coisa, pode ir. Agora, a intolerância, eu acho que ela é quando eu desprezo e maltrato a pessoa. Aí é uma coisa. Agora, eu posso falar a verdade crua e nua em amor, Wesley.
E aí, se alguém considera intolerância, a pessoa pode considerar, mas o meu Deus, ele está me olhando e ele vai ficar muito decepcionado comigo se eu abrir mão da minha verdade. Então, eu concordo com tudo que vocês estão falando, eu só acho que a gente tem que tomar cuidado com a caixinha. Eu fui criada numa caixinha, igual a Angélica falou, minha mãe não deixava eu vestir calça para ir para a igreja, minha mãe não permitia isso. Eu estou passando uma situação agora, que a minha filha de 22 anos, ela está um pouco afastada do Evangelho, ela está morando no Sul, e ela fez as 2 tatuagens. Minha mãe já disse que não quer que ela vá lá em casa, que não é mais neta, tá entendendo? Então, assim, eu vivo numa situação onde e aí, meu Deus desistiu da minha filha? Não, eu não acredito que ele desistiu da minha filha. Ela deixa de ouvir a verdade de mim de jeito nenhum. Tem dia que ela fica uma semana sem me mandar um WhatsApp que está com raiva de mim. Entendeu? Mas eu sempre falo em amor, eu nunca vou deixar de amar, eu não vou abrir mão de verdade. Se ela acha que Deus. O que a gente pode considerar diante disso quando Jesus falou assim, eu a ninguém julgo, quem julga é a palavra. A palavra, ela julga por si só. Então, às vezes, a gente se preocupa em usar a palavra com veemência e transformar ela numa verdade nossa. Mas, às vezes, eu vou citar texto da palavra que vai ferir o outro, mas, meu querido, eu tinha um conhecido homossexual que ele vinha conversar sobre o assunto comigo e eu falava com ele, você quer ouvir a minha palavra enquanto cristã? Aqui, pega aqui, eu peguei a Bíblia e mostrei aqui, o que a Bíblia está dizendo aqui, você está vendo? Ele era agente de saúde e de vez em quando ele me cutucava, né? E às vezes nem ele aceitava, ele sabia que ele fazia errado, mas ele queria ouvir. Então ele queria ouvir, eu tenho calma. Você está vendo aqui? É a palavra que diz, não sou eu quem estou dizendo. Então assim, a palavra por si só, ela julga, o próprio Jesus disse isso, né? Então, a gente precisa mesmo ter cuidado de não ser intolerante, de fato, né? Tinha uma pessoa que era candomblessista e quando ela me via na rua, ela vinha com os braços abertos querendo me abraçar e eu tinha uma certa restrição, meu Deus, lá vem ela. Quando eu via na rua, dentro de mim eu já dizia, meu Deus, eu já vi fulano ali, ela vai vir pra cá me abraçar, meu Deus. E aí, um belo dia, ela vinha longe na rua e eu vi a pessoa, mas eu vi a pessoa como se fosse uma criança. Por que será que eu vi assim? Né? Depois desse dia, nunca mais eu disse lá vem ela. Eu abraçava ela como deveria abraçar. Então, assim, nós somos construídos e aprendemos a pensar de uma certa forma que às vezes, por mais que a nossa razão entenda, a gente resiste um pouco ao outro. E é boa essa discussão que a gente aprende, né? A discussão, eu acho que ficou assim, foi para um lado que porque a discussão eu entendi que estava só fechado em uma coisa simples. Eu acho que a discussão ali era simples, em que o ir de pregar e não apartar ninguém de ouvir a palavra e você participar de uma coisa, de um culto conjunto, entendeu? Então, eu acho que a discussão só estava, aí foi despencando para o outro lado, mas a discussão foi fechada nisso, né? Então, é como o Tiago estava falando, a diferença entre a tolerância de você ir buscar as pessoas e pregar as pessoas, como eu falei, né, de ir lá, né, ficar lá com as meninas, com as prostitutas e tal, com o pessoal lá da pracinha, e ao ponto de chamar eles para a igreja, é diferente de eu participar de um culto religioso onde eu sei que vai ser um culto onde eu vou ter que prestar também junto com outras pessoas para um Deus comum, e que meu Deus não é um Deus comum. Aí é onde talvez a gente vai bater de encontro ao filósofo por conta disso, de Soter, né? Que a gente vai bater de encontro a ele, que a intolerância nossa religiosa bate de acordo com a nossa fé e de acordo com o que a gente aprende na própria Bíblia, da nossa verdade, entendeu? Então, acho que o discurso era mais ou menos por aí.
Tava pensando, conversando aqui agora com minha esposa aqui, uma coisa que eu posso, assim, eu sou novo, né? Mas eu saí de casa bem novo, assim. Tenho 33 anos, saí de casa com 15 anos de idade. E eu pensei, e uma coisa que eu aprendi a identificar é quando tem alguém que quer me manipular. Assim, e eu tiro muito isso para a questão da religião. Eu observo que esses negócios ecumênicos aí que vai, a maioria das vezes quem organiza isso aí é quem não tem religião assim fixa, sabe? É entidade política, essa coisa aí. Aí eu fico olhando assim e digo, eu vou pra lá pra ser jogado numa caixa de um bocado de religioso e os camaradas que organizam ficam sentados numa cadeira olhando um bocado de gente se degladiar. Isso não é culto, velho. Se fosse a gente, entrasse em um consenso, as pessoas que estão ali com a religião, falar, vamos fazer um culto aqui. Ok, vamos fazer um culto. Mas normalmente quem faz essas coisas é evento, não sei o que, de conscientização. Eu não quero ser conscientizado de nada, rapaz. Tá entendendo? Eu não sou intolerante, mas eu sei quando você é jogado quando você é jogado pelos intolerantes para se parecer intolerante. Os caras, olha, vê assim, esses religiosos são tudo malucos, quer ver botar eles tudo junto pra brigar. Rola cacete, meu irmão, em outras palavras. Sabe? Aí eu fico olhando, eu digo, meu Deus, eu não vou nisso. Jesus não tá aí não. Quando começa a rolar pra dentro, de um lado pro outro, o Espírito Santo saiu faz tempo. Porque quando ele tá, ele organiza. Né? Ele dá orientação no culto. Eu botei aqui no comentário aqui a questão da irmã Sueli. Hoje quando ela falou que vai na igreja católica com o marido, eu aconselho ela 1000%. E aconselho pois é, como é que eu vou deixar só? Não vai deixar só não, minha irmã. Sabe por que você tá dando brecha pra Satanás? Você sabe lá quantas pombagiras tem lá? Vê o cabo galegão bonito, a mulher faz o quê? Pode ter também a nossa, viu? Cola nele, você disse assim, eu vou lá no espiritismo. Não tem problema não, eu vou também. Ceará, eu acho que é só cuidado para generalizar, tá bom? Porque assim, eu também não concordo, né, com o culto ecumênico, principalmente quando essa questão, e como Terence falou, acho que o assunto também foi para um lado e para o outro. Quando eu até falei assim, vamos tomar cuidado com a questão, eu vejo essa palavra intolerância em outros aspectos também. Eu acho que não é ser intolerante, o que a gente está tendo aqui é uma conversa, né, de ideias, mas eu acho que a questão o respeito pelo que o outro pensa. Então, muitas vezes, você tem uma realidade, você vê uma realidade de um culto ecumênico, que é esse, de políticos, e não sei o que, isso aí também estou fora, não vou. Mas eu participei de escolas, eu sou professora, meu marido é funcionário público aqui da Embrapa, em Cruz das Almas, e tiveram situações onde tiveram, que eu não considero culto, tá? É isso que eu queria deixar bem claro, por isso que eu falei. Tiveram a confraternização de final de ano, e já chamaram a gente para dar palavra. Nós fomos lá e demos uma palavra como eu vou em qualquer lugar, não uma palestra, é uma palavra firme, direcionada em Cristo, e já vimos frutos disso aí. Então eu acho que a gente só tem que tomar um pequeno cuidado em não generalizar as coisas. Tem coisas que realmente não dá, você não vai participar, se você vê a intenção, se você vê que estão querendo te colocar na boca dos leões, vai mesmo não, meu irmão. E a gente não vai ser palhaço na boca, no circo de ninguém, não. A questão é que a gente precisa só tomar um cuidadozinho com a generalização e saber analisar as situações, os momentos, e o respeito entre nós. Gente, eu respeito demais o que foi falado por Tiago, por Terence, por outros, espero que me respeitem também, porque infelizmente o que a gente está sentindo hoje em dia é que se a gente será tem uma palavrinha um pouquinho diferente do outro colega ou do outro crente da igreja, você é liberal, você é isso, você é do inferno. Então, cuidados que a gente tem que ter. Professor, boa noite. Mas ele tem muito boa noite, turma, tem discussão, está bom. Tá bom, né? Precisamos entrar agora em nossa aula.